Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo pelo dia que o Senhor nos dá, pela tua infinita graça e bondade. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, para ouvir a tua voz e desejosos que o Senhor transforme a nossa vida e o nosso coração. Fala conosco nesta manhã, desvenda os nossos olhos. Queremos aprender mais de ti, queremos ser ministrados e tocados por ti, como todas as manhãs temos sido. Glória ao teu nome, Senhor. Que seja assim, que o teu nome seja engrandecido acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Vamos lá. Caderno na mão, caneta, e vamos pensar aqui, refletir e sermos abençoados nesta manhã. Vamos lá. Me responda, qual foi a maior lição que você aprendeu na vida? Qual foi a maior lição que você aprendeu na vida? Escreva aí para mim. Vamos lá. Qual foi a maior lição que você aprendeu na vida? A Luciana disse que eu sou totalmente dependente de Deus. Mande Martins colocou aprender a ouvir a voz de Deus. A Neuza disse não desistir nunca. A Beth, minha amiga, disse não murmurar e agradecer. A esperar, vou ler aqui. Que na força do meu braço nada posso resolver, posso fazer, é isso aí. Boa. Não tomar decisões precipitadas, disse a Luzia. Honrar a liderança, que mais? Em cuidar da minha mãe doente. A Karen disse que no final a vontade de Deus é sempre a melhor. Não desistir da vida. Vamos lá. Que todos passam por dores, até os cristãos. A Maria Monteiro disse que o tempo de Deus não é o meu tempo. Vamos lá. Ter mais paciência com os outros, valorizar as pessoas, ser dependente de Deus, aprender a perdoar, que a saúde é o nosso maior bem, que Deus é minha fortaleza e nunca desistir. Estou lendo aqui, gente. Não questionar a vontade de Deus, nem sempre confiar nas pessoas, aprender a depender da fé totalmente, viver um dia de cada vez, não confiar totalmente nos homens, esperar somente na misericórdia de Deus, amar e ser grata, decisões precipitadas, não fazer dívidas, me dar valor. Olha só, estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, queridos. Estou lendo aqui tudo, tá? Não dá para eu citar aqui porque são várias mensagens, mas eu estou pegando aqui algumas. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que na maioria das vezes na vida somos só nós e Deus, né? Viver no tempo de Deus, aprender a honrar pai e mãe. Não exigir a minha vontade, sim a de Deus. Vamos lá, estou lendo aqui. Ouvir a voz de Deus e obedecer, pois Ele sabe o que é melhor para nós. O preço de não ouvir é o choro. Boa, Fê. Não agir por impulsos. São lições que a gente vai aprendendo na vida, não é não, gente? A perdoar, o que mais? Escutar mais. Não determinar o que Deus tem que fazer. Ser parceira do meu marido. O que mais? Valorizar a família, amigos e pequenos momentos. Enfim, gente, quanta coisa, né? Quantas lições. Liberar perdão. Eu queria ler um texto com vocês nessa manhã de alguém que deixou lições importantes para a vida.
Um homem que você conhece, já ouviu nas Escrituras, já leu, e ele deixou lições preciosas. E eu gostaria que você abrisse comigo, eu vou ler alguns versículos de Gênesis no capítulo 22. Está marcado aqui embaixo, fixado, você pode conferir. Gênesis 22, fala da história de Abraão. Vamos lá, olha o que diz. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. E disse a Abraão: Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Versículo 9 agora, vamos pular um pouquinho mais para frente. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, lhe respondeu. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Versículo 15. E pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Até aqui, queridos, até aqui a nossa leitura, e nós vamos refletir algumas coisas importantes. Vamos lá. Bom, gente, ser pai e mãe é um privilégio. É um privilégio ser pai e ser mãe. É uma honra. Mas a gente sabe, você que é pai, você que é mãe, e você que ainda não é precisa saber. Não é uma tarefa fácil. Talvez até um dos maiores desafios da vida. Né? Talvez seja mais fácil. Talvez seja mais fácil, amigos, mais fácil ser um herói fora de casa do que ser um pai e uma mãe responsável e exemplar para os seus filhos dentro de casa. É mais fácil a gente ser aplaudido fora do que dentro. Nós temos muitos heróis fora de casa que alcançaram status, alcançaram fama, sucesso, enfim, alcançaram o topo da pirâmide social. Mas infelizmente, queridos, muitos desses ergueram seus monumentos de vitória sobre os escombros da família. Na verdade, nenhum sucesso, gente, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Alcançar vitória com a derrota dos filhos, gente, alcançar vitória com a derrota dos filhos tem sabor amargo. Não é verdade? O que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa família, os nossos filhos, nossos entes queridos? O que adianta? É por isso que nós precisamos nesta manhã parar um pouco e refletir sobre nós, que somos espelhos e exemplos para outra geração. Sabia que você é um espelho e um exemplo para outra geração? Gente, o espelho, veja, o espelho não grita, o espelho revela. Eu vou repetir, se você quiser anotar aí. O espelho não grita, o espelho apenas revela. E para que o espelho seja eficaz na sua missão, o espelho precisa ter pelo menos 3 características. Quer anotar aí? O espelho precisa ter pelo menos 3 características. Primeiro, o espelho precisa ser limpo. Anote isso, o espelho precisa ser limpo. Espelho sujo
não reflete bem a imagem, não é verdade? Não é ruim quando você vai se arrumar na frente de um espelho sujo? É horrível. A nossa vida, então, precisa ser limpa, pura e exemplar. Outra característica do espelho, outra característica importante, né, para que o espelho seja eficaz na sua missão, é que o espelho precisa ser plano. O espelho precisa ser plano. Porque se o espelho ele é côncavo ou convexo, o que acontece com a imagem? Ela fica distorcida, não é verdade? Às vezes nos parques tem, né, aqueles espelhos côncavos, convexos, que a gente fica com a imagem distorcida. E a imagem distorcida gera um monstro. A gente até quando olha fica aquela coisa, aquela imagem nossa estranha, fica um cabeção, um corpinho, ou então um rosto esticado. Não é assim, gente? Agora, somente um espelho plano, ele pode refletir uma imagem de forma adequada e correta. A nossa vida precisa ser assim, precisa ser plana. Ou o que significa isso? Que a nossa vida não pode ter exageros, nem distorções. Tudo que é exagerado, distorce, gente. Não é verdade? Cria monstros. E eu tenho aprendido o seguinte, que a vida dos pais é a vida do ensino aos filhos. Você não ensina com palavras apenas, mas você ensina sobretudo com exemplo. Você vai deixar para esta geração, você que é casado ou que não é ainda, deixa eu dizer para você que você vai deixar para esta geração 3 coisas: o exemplo, o exemplo e o exemplo. Exemplo, exemplo e exemplo. É isso que nós vamos deixar. Então o espelho precisa ser plano, precisa ser equilibrado. Outra missão importante do espelho é que o espelho precisa ser iluminado. Anote isso. O espelho precisa ser iluminado. O espelho na escuridão, gente, não tem nenhum sentido. De que serve um espelho na escuridão? Apaga a luz, deixa o seu quarto bem escuro, e fica diante do espelho. Veja se tem algum sentido. Não tem sentido. É preciso ter luz. Precisa ser iluminado. E na verdade, Deus é luz. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos ser luz e andar na luz. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui, ok? Então eu falei dessas, que nós somos espelho. O espelho não grita, o espelho revela. E para que o espelho seja eficaz na sua missão, ele precisa ser limpo, ele precisa ser plano e ele precisa ser iluminado. Essas 3 características, pelo menos, essas 3 características de um espelho. Agora, gente, nosso tema é sobre lições. Diante daquilo que nós acabamos de ler aqui de Gênesis no capítulo 22, entenda o seguinte, que tão importantes são as lições que nós aprendemos na vida, quanto as lições que os outros aprendem de nós. Quando nós lemos a história de Abraão, como nós lemos agora, nós ficamos com o nosso olhar fixo nele, porque ele foi um homem admirável. Quando você olha uma história como essa, você fica admirado com Abraão. Ele foi um homem obediente. Ele foi um homem determinado. Ele foi um homem convicto. Mas, mais importante do que aquilo que Abraão aprendeu nas experiências que ele vivenciou, foi a experiência que Isaque, o seu filho, viveu ao lado do pai. As lições, e o tema é esse, as lições foram grandes, gente. Foi uma experiência que marcou a vida daquele menino para sempre. Ele era jovem, né? Dizem os estudiosos que ele deveria ter na faixa de 17 a 25 anos de idade, quando esse episódio aconteceu. Quando Isaac foi levado pelo seu pai para ser morto, para ser sacrificado, eu fico pensando aqui comigo, como é que ele ficou, hein? O que passou pela cabeça de Isaac? Você consegue pensar nisso? As perguntas que ele fazia.
Onde foram os seus pensamentos, suas emoções, quando ele viu toda aquela cena? E o seu pai o preparando para matá-lo. Imagina a cabeça desse menino. Você consegue pensar nisso também? Se coloca no lugar de Isaac. Faça esse exercício hoje e se coloque no lugar de Isaac. O seu pai preparando ali um altar para matar você, para sacrificar você. Imagina a cabeça desse menino. Mas a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que quando Abraão ia matá-lo, porque Deus disse, olha, eu quero o teu filho como sacrifício, é o teu filho, e Abraão obedeceu. E quando Abraão foi matar o filho, o anjo do Senhor falou em voz alta. Ele disse, Abraão, para, Abraão, para. Agora eu sei que você teme o Senhor. Não faça nada com o rapaz, porque eu sei que você teme a Deus. E então Deus disse para Abraão, Abraão, porque você me obedeceu e você não negou para mim o teu único filho, então Abraão, eu vou te abençoar sobremaneira. Você será um homem abençoado. Agora, meus amigos, quais foram as lições que Isaac aprendeu com o seu pai? Quais foram as lições que Isaac aprendeu com o seu pai? Quais as virtudes que ele viu no pai? Quais as impressões que este pai passou para o seu filho na constituição moral e ética dos valores da visão de mundo que Isaac teria na vida? Então eu quero aprender com vocês aqui juntos, vamos aprender sobre as lições para a vida. O tema hoje é esse, lições. Quais são as lições que a gente aprende nessa história? Quais são as lições que Abraão deixou para o seu filho e deixou para nós também? Eu vou pontuar algumas coisas com vocês, se você quiser anotar. Tá bom? Anote aí quais são as lições. Primeira lição. O amor verdadeiro, gente, está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Eu vou repetir, porque como a frase é longa, às vezes fica difícil você anotar rápido. Eu vou repetir. O amor verdadeiro está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Anotou? O amor verdadeiro está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. Então vamos pensar aqui. Deus quis provar o coração de Abraão. No versículo 1, Deus disse, o texto diz, que Deus colocou Abraão à prova. Deus queria saber se o amor de Abraão era uma expressão vulgar ou um amor verdadeiro. Por isso que Deus pediu Isaac. Hoje em dia, meus amigos, hoje em dia o amor se tornou algo barato. As pessoas elas têm comprado imitações de amor, que pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, pode ser uma paixão, pode ser afeição, pode ser reconhecimento, menos amor. Muitos de nós, inclusive, tratamos o amor como um fast food. Ou seja, é um amor rápido, barato e sem qualidade. Comida de fast food, muitas vezes é assim. Coisa rápida, barata e sem qualidade. E a gente tem feito isso com amor. Amigos, palavras são baratas. Nossas expressões verbais podem ser transformadas em expressões vulgares. Hoje, por exemplo, a gente ouve a expressão eu te amo, mas esta frase por si mesma é barata. Porque qualquer pessoa pode falar isso. Qualquer um pode dizer isso. Qualquer pessoa diz essa frase quando deseja conquistar alguém. Mas Abraão, com a sua atitude, ele ensinou um princípio para o seu filho, uma lição para o filho. E qual foi essa lição? Em outras palavras, Abraão está dizendo o seguinte: filho, nunca diga que você ama, filho, se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor. Olha a lição que ele aprende. Essa é a primeira lição. Filho, nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor.
E amigos, quantos de nós não entendemos isso e dizemos vulgarmente: eu te amo fulano, eu te amo ciclano, né? Ou então, eu amo a Deus, amo a Deus, amo a Deus. E eu pergunto, será que a gente entende o que a gente está dizendo? Será que você, quando você diz que você ama alguém, ou que você ama a Deus, você consegue compreender o que é que isso implica e o que é que isso significa? Porque, meu irmão, minha irmã, se nós não estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa em nome desse amor, então a gente não ama coisa nenhuma. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Jesus disse: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á, disse Jesus. Disse Jesus. Agora, no amor, gente, existe uma dimensão da escravatura. Como assim? Eu vou explicar. Quem ama é escravo. Aquele que ama torna-se preso ao objeto do seu amor. Amor sem responsabilidade não é amor. Amor sem que eu esteja disposto a abrir mão de algo também não é amor. Por isso que o amor é uma escravidão. Porque agora, como assim? Você pergunta, por que como assim o amor é uma escravidão? Porque agora a gente não vive mais em torno dos nossos interesses. Mas agora, em nome do nosso amor, nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos interesses por aquele que amamos. Deu para entender? Veja, a disposição em abrir mão está totalmente relacionada ao tamanho do meu amor. Se eu amo pouco, eu vou abrir mão de pouco. Se eu amo muito, eu vou abrir mão de muito. E quem não abre mão de nada é porque não ama coisa nenhuma. Jesus nos ensinou o que é o verdadeiro amor, queridos. Ele abriu mão da própria vida. Ele se deu a própria vida morrendo numa cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Isso é amor. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa. Foi o que Jesus fez, ele abriu mão da própria vida, por amor. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui nessa live. Porque um dia alguém abriu mão da própria vida por mim e por você. Isso é maravilhoso, isso é lindo, gente, isso é lindo. Abraão, ele estava ensinando o filho uma lição. Filho, você quer amar de verdade, filho? Essa era a lição. Em outras palavras, a mensagem era essa: filho, você quer amar de verdade? Então, filho, você precisa aprender a abrir mão de alguma coisa. Muitos dizem que amam a família, mas eles são egoístas e não abrem mão dos seus prazeres, das suas noitadas, né, com os amigos. Muitos dizem que amam os filhos, mas sempre estão envolvidos com outras atividades, nunca tem tempo para o filho ou para a filha. Outros dizem que amam os pais, mas não estão nem aí com os pais, não dão nem atenção. Outros dizem que amam a igreja, mas não abrem mão dos passeios, das viagens, dos hobbies e de outras coisas. Se for para priorizar entre participar de algo na igreja, eles preferem outra coisa. Se for para fazer um passeio ou participar de algo na igreja, eu prefiro o passeio. E dizem que amam a igreja. Gente, queridos, Isaac aprendeu que o seu pai amava, a lição que Isaac aprendeu foi essa, que o seu pai amava a Deus de tal maneira, mas de tal maneira, que ele era capaz de abrir mão de tudo, até do que era mais caro e difícil, o próprio filho. Primeira lição foi essa. Primeira lição foi essa. Você conseguiu anotar? Segunda lição. Quer anotar aí? Anote a segunda lição que a gente aprende e que Isaac aprendeu. Uma intenção para ser boa precisa gerar boas ações. Anote isso. Uma intenção boa precisa
Uma intenção boa, desculpa, melhor assim, ó, uma intenção para ser boa deve gerar boas ações. Uma intenção para ser boa deve gerar boas ações. Anotou? Veja, amigos, Deus não queria Isaac. Deus não ia ter o prazer na morte de Isaac. Não. O que Deus queria mesmo, ele queria saber se Abraão estava disposto a transformar suas boas intenções em ações. Por isso que quando Abraão levanta a faca, fica claro que ele ia fazer uma ação. Em outras palavras, aí Deus diz: chega, Abraão, chega, já deu para ver. Eu vi que você transforma boas intenções em ações. Amigos, de toda boa intenção nasce uma boa ação. Vou repetir, de toda boa intenção nasce uma boa ação. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: eu consigo muitos homens dispostos a derramar até a última gota de sangue pelo meu país, mas difícil é conseguir alguém que esteja disposto a derramar a primeira gota. Meus amigos, é fácil não. Vou repetir aqui, ó. Ele disse o seguinte: eu consigo muitos homens dispostos a derramar até a última gota de sangue pelo meu país, mas difícil é conseguir alguém que esteja disposto a derramar a primeira gota. Então, não acredite nas suas boas intenções se você não estiver disposta a transformá-las em ações. Porque tem muita gente com boa intenção, mas poucas pessoas têm atitude, têm ação. E o amor não se contenta apenas com boas intenções. O amor acontece com compromisso, né? Existem muitos com boa intenção que eles dizem o seguinte, eles têm boa intenção. Eles dizem assim: mas Deus conhece o meu coração, Ronaldo. Ele sabe que Ele pode contar comigo. Deus conhece. Ele sabe. Mas sabe, queridos, esse dia nunca chega. Sempre surgem as desculpas. Gente, se não tiver boa ação, é só pensamento piedoso. É religião. É brincar de igreja. É só isso. Tem muita gente que... Outros dizem o seguinte: olha, a minha esposa, os meus filhos, eles sabem que eu os amo. Mas é que eu estou vivendo um momento complicado e por isso eu não consigo dedicar tempo para eles. Eu não tenho tempo para meus filhos. Eu não tenho tempo, mas é o momento. Gente, o amor não se satisfaz com boas intenções apenas. Não. Veja, quando Abraão levantou a faca para matar, Isaac aprendeu uma lição. Isaac aprendeu que o seu pai estava disposto a transformar suas intenções em ações. Porque, como eu disse, o amor, gente, não é ter apenas boas intenções. O amor acontece com atitude. O amor acontece com compromisso. O amor é o que o amor faz. Por isso que em 1 João, anote aí, 1 João capítulo 3, versículo 18, diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Com atitude, o amor acontece com atitude. Então, para quem chegou agora, quais são as lições? Eu vou repetir aqui a primeira e a segunda lição. A primeira que eu falei, primeira lição: o amor verdadeiro está disposto a abrir mão de alguma coisa em nome deste amor. A segunda lição: uma intenção para ser boa deve gerar boas ações. Terceira lição para você aprendermos juntos aqui nesta manhã. Anote: o teste dos seus valores é o preço que você está disposto a pagar por eles. O teste dos seus valores é o preço que você está disposto a pagar por eles. Meus amigos, Deus havia prometido a Abraão que iria abençoá-lo, não é isso? Essa era a promessa de Deus. Agora, Abraão, ele disse no seu coração: Senhor,
O que for necessário, eu vou fazer. Eu vou pagar o preço. O que for necessário, eu vou fazer, eu vou pagar o preço. E então, o que ele fez? Ele entregou Isaac. Entregou Isaac. Sabe, gente, nós falamos, nós nos comprometemos com coisas que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Vocês já perceberam isso? Já perceberam isso? Nós falamos e nos comprometemos. Nós falamos e nos comprometemos com coisas que nós não estamos dispostos a pagar o preço. O teste, o terceiro aspecto aqui que alguém está perguntando, o terceiro aspecto é o teste dos seus valores, é o preço que você está disposto a pagar por eles. A gente fala e a gente se compromete com coisa que a gente não está disposto, coisa nenhuma, a pagar preço. Tem uma história interessante. Deixa eu contar essa história para vocês. Um soldado estava no hospital. Ele tinha perdido o seu braço durante a Segunda Guerra Mundial. E um general foi visitá-lo lá no hospital. E ele disse ao soldado, né? Ele perguntou para o soldado: ô soldado, como é que aconteceu? Como é que você perdeu esse braço? Me diz aí, soldado. E o soldado, sabe o que ele respondeu para o general? Ele disse: general, eu não perdi o braço, mas eu entreguei o meu braço pela causa que nós abraçamos. Forte isso, né, gente? Eu não perdi o braço, eu entreguei o meu braço pela causa que nós abraçamos. Então, gente, a gente conclui o seguinte, que fazer o bem quando não tem preço para pagar, isso é muito fácil. Você fazer o bem quando não tem preço para pagar é simples. Fazer cortesia com o chapéu do outro é simples. Qualquer medíocre faz. Não é? Você dá esmola com o dinheiro dos outros, tá fácil. Mas o teste é quando nós temos um preço a pagar. E quem pagou esse preço nos ensinou também essa lição? Foi Jesus, que pagou um alto preço. Preço de cruz. Preço de cruz, queridos. Efésios 5:2. O apóstolo Paulo disse: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus pagou o preço, deu a própria vida. Ele deu. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Forte isso, queridos. Então, sabe de uma coisa, meus amigos? Preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos um conceito de amor muito equivocado, mas muito ruim. Sabe por quê? Porque a gente diz o seguinte: olha, eu te amo, viu? Eu te amo, mas você que não venha me pedir nada. Se dê por satisfeito, viu? Porque eu estou aqui com você quando eu poderia estar fazendo outras coisas. É um amor que não é amor. Imagina eu dizendo isso para vocês. Eu dizendo: olha, eu amo vocês, mas eu chego para vocês aqui na live e digo assim: olha, viu, amo vocês, mas ó, vocês que não me peçam nada. Aliás, se deem por satisfeitos aí, porque eu estou aqui com vocês quando eu poderia estar fazendo outra coisa da vida. Se eu falo uma coisa dessa e digo amo vocês, é um amor que não é amor, gente. Não é? É um amor que não é amor. Tem mulher que fala isso para o marido, tem marido que fala isso para a mulher. Olha, não me peça nada, viu, amor? Te amo, mas você não me peça nada. Fique satisfeita, porque eu estou aqui com você. Eu poderia estar nas baladas, eu poderia estar fazendo outra coisa da vida, mas eu estou aqui estando com você. É um amor que não é amor. E sabe de uma coisa, meus amigos? Sabe de uma coisa? Em relação a Deus, a gente faz a mesma coisa. A gente diz assim: eu sirvo a Deus, mas Ele que não venha me pedir nada. Aliás, Ele que se dê por satisfeito que eu estou aqui. Eu estou aqui nessa live ouvindo já a palavra, tá bom demais. Eu sirvo a Deus, mas Ele que não me peça nada, hein? Eu já estou aqui, já cumpro todos os dias, estou na live, ouvindo lá o pastor Ronaldo, ouvindo uma palavra, tá bom demais. E aí já a hora dizendo: ó Deus, se dê por feliz, hein Deus? Se dê por feliz, porque eu poderia estar em outras paradas, hein?
Agora eu poderia estar jogando bola, poderia estar fazendo uma outra coisa, ganhando dinheiro e tal, mas ó Deus, eu estou aqui contigo. Veja, é um amor que não é amor, é uma conveniência religiosa. A gente pensa o seguinte: Deus que me ajude por o menor preço possível. Nós queremos descontos e promoções até no amor, até nisso. E assim são os nossos relacionamentos hoje. Assim, é o mínimo de compromisso e nenhum preço a ser pago por coisa alguma. Paga o preço de nada. Gente, fazer o trivial, qualquer medíocre faz. Mas fazer o essencial precisa ser uma pessoa de valor. Anote isso. Boa essa frase, anote. Fazer o trivial, qualquer medíocre faz. Mas fazer o essencial precisa ser uma pessoa de valor. O valor de um homem e de uma mulher está nas causas que ele ou ela abraça e no que ele está disposto a pagar por essas causas. Vamos para a quarta lição? Umas lições para a nossa vida. Está aprendendo ou não? Quem está sendo abençoado aí, dá um glória a Deus aí. Faz um sinalzinho aí, se está sendo abençoado até aqui, dá um joinha. Boa, Ângela, Joelma, Mônica, que bom, Neuza, a Neuza Tene, Neuza Santos, a Célia Almeida. Vamos lá. Outra lição para a nossa vida. Número 4, anote. Andar com Deus, outra lição que Isaac aprendeu com seu pai. Andar com Deus é coisa séria. É temê-lo e obedecer sua voz. Andar com Deus é coisa séria. É temê-lo e obedecer sua voz. Mais uma vez vou repetir para você anotar. Andar com Deus é coisa séria. É temê-lo e obedecer a sua voz. Gente, Deus pediu a Abraão o filho dele, não é verdade? Abraão sabia que quem estava pedindo não era qualquer pessoa, gente. Quem estava pedindo era simplesmente o rei do universo. O criador, o arquiteto do universo. Não era qualquer pessoa que estava pedindo. Então veja, o verdadeiro amor caracteriza-se por uma dimensão de temor. Quando Abraão levantou a faca para matar o filho, o anjo do Senhor disse a ele: ei, Abraão, para. Agora eu sei que você teme a Deus. Sei que você teme a Deus. Você leva a Deus a sério. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É levar Deus a sério. Não é medo, não é isso. Mas é levá-lo a sério. Quem ama vive numa dimensão muito próxima ao temor. Vou repetir. Quem ama vive numa dimensão muito próxima ao temor. O amor e o temor andam juntos, andam de mãos dadas. E Abraão temia Deus. Ele amava e temia Deus. Olha, gente, é verdade que Deus é nosso Pai, que Ele é nosso amigo, é verdade. Mas Ele merece o nosso respeito, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a reverência. A Bíblia diz: dai glória devida ao seu nome. A Bíblia diz, como eu citei aqui para vocês, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa ela pode ser muito inteligente, mas ela só será sábia, melhor dizendo, ela não será sábia se ela não temer a Deus. Ela pode ser muito inteligente, mas ela não será sábia se ela não temer a Deus. A sabedoria não é uma questão cronológica, acadêmica, intelectual. A sabedoria é uma questão de experiência com Deus. E nós precisamos entender e praticar o princípio de autoridade. As pessoas nos dias de hoje, elas não têm mais respeito por ninguém.
Não respeitam mais autoridades, não respeitam os professores da escola, não respeitam a polícia nas ruas, não respeitam pastores na igreja, não respeitam os pais em casa, não respeitam ninguém. Nós estamos vivendo nos dias de hoje uma crise de autoridade. Ninguém respeita ninguém. Está faltando o conhecimento do princípio de autoridade. Gente, e se não respeitarmos as autoridades humanas visíveis, como é que nós vamos respeitar a Deus que a gente não vê? Se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Se você não respeita o seu irmão a quem você vê, como você vai respeitar a Deus a quem você não vê? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então, gente, inclusive amanhã eu falo sobre princípios, tá? Vai ser legal, você não pode perder. Amanhã o tema é princípios, tem a ver com aquilo que nós estamos conversando hoje. É um outro texto, mas lições, princípios, tem tudo a ver. Mas, gente, muitos se relacionam com Deus sem o menor respeito, sem o menor temor, nem reverência. Gente, encontrar-se com Deus, por vezes é perigoso, não é seguro. Hebreus 10, 31. Sabe o que diz? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia mostra, gente, pessoas que tiveram um encontro com Deus, e esse encontro não foi nada suave, nada agradável, gente. Quer que eu cite exemplos? Anote aí, Números capítulo 3. Depois leia. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho para Deus e morreram perante o Senhor. Outro exemplo, Isaías. Lá em Isaías capítulo 6. Quando ele viu o Senhor, ele caiu como morto. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim que estou perecendo, disse Isaías. Daniel no capítulo 10, versículo 16, mostra ali que depois que ele teve um encontro com Deus, ele ficou doente. No Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo 5, Atos capítulo 5, fala de Ananias e Safira. Eles ofereceram uma oferta mentirosa e eles foram mortos. Então, por vezes, o encontro com Deus não é nada suave assim. Nada agradável. Mas Abraão ouviu Deus e obedeceu a Deus porque ele era amigo de Deus. Por isso Isaac aprendeu o princípio e a lição de que andar com Deus é coisa séria. Isaac aprendeu que o verdadeiro amor caracteriza-se pelo temor. Ou seja, por que eu não faço determinadas coisas? Por que eu não faço? Porque eu tenho temor, porque eu tenho reverência, porque eu tenho respeito a Deus. Esse deve ser o nosso sentir a cada dia, que o Senhor coloque isso no nosso coração. Assim como Abraão ensinou algumas lições preciosas para Isaac, através do seu estilo de vida, gente, nós também devemos andar no temor daquilo que nós estamos passando para outra geração. Quando nós andamos no temor do Senhor, nós atraímos o favor de Deus sobre a nossa vida. Amém, gente? Então, gente, viver não é apenas viver o presente. Quem vive apenas o presente não vive. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Se nós não tivermos responsabilidade com o futuro, nós estaremos condenando a próxima geração. Porque nós estaremos colocando engrenagens em funcionamento que serão desastrosas para aquelas pessoas que chegarão para nos suceder. Muitas pessoas elas estão carregando consequências hoje nos seus lares, fruto de decisões e atos dos seus antepassados. São pessoas que carregam marcas, estão destruídas. E a maior riqueza que eu e você vamos deixar nesta vida não é a riqueza material, mas são os valores que nós semeamos na vida das pessoas que terão memória daquilo que nós fizemos. E que você possa, assim como eu, deixar uma marca boa, positiva, um bom exemplo, deixar boas lições, semear coisas boas e servirmos de inspiração para outros. Você deseja isso? Hein? Eu pergunto para você aqui nesta manhã, quais são os valores e as lições que você está ensinando para as outras pessoas? Quais são os modelos que você está criando no coração dos outros, dos seus amigos, dos seus filhos, da sua família? Que você seja um espelho, como eu disse no início, sobre espelho.
que você e eu sejamos espelhos para as pessoas, e que essas pessoas, ao nos olharem, elas vejam em nós a beleza de Deus e o caráter de Cristo. Salmo 145:4 diz que uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, eu te agradeço nesta manhã pela tua palavra e por estes ensinamentos, estas lições que aprendemos hoje. Pai, nós queremos andar assim, aprendendo lições preciosas contigo todos os dias da nossa vida. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a andarmos no temor do Senhor, como nós mesmo conversamos nesta manhã. Nós queremos caminhar assim. Ajuda-nos a andar com Deus, entender que isso é coisa séria. É temer a Deus, é obedecer à voz de Deus. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti. Oh, Pai amado, nós queremos aprender a pagar o preço por aquilo que a gente diz que é um valor para nós também, como nós ouvimos nesta manhã. Senhor, coloca isso no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Nós não queremos viver apenas de boas intenções, como nós aprendemos nesta manhã, mas nós queremos principalmente ter boas ações, ter boas atitudes, não apenas boas intenções, mas boas atitudes. E, Senhor, nós também queremos aprender, como nós ouvimos nesta manhã, abrir mão de alguma coisa em nome daquilo que a gente diz que ama. Coloca isso dentro de nós. Por vezes a gente não abre mão de nada. Somos turrões obstinados. Somos turrões obstinados. Somos egoístas muitas vezes. Não pensamos nos outros. Dizemos que amamos os outros, mas andamos de forma egoísta. Não abrimos mão de nada, Senhor. Oh, Pai, assim tem sido no nosso relacionamento com as pessoas e também no nosso relacionamento contigo. Quantas vezes a gente não abre mão de alguma coisa em nome do amor que nós declaramos por Ti? Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Tantas vezes eu peço perdão dos meus pecados, assim como os meus irmãos neste momento também estão pedindo perdão. Senhor, porque nós queremos andar de uma maneira que Te agrada, Pai. Aprender essas lições para a vida. Para a vida. Ensina-nos nesta manhã. Ensina-nos, dá graça, Pai. Eu oro, eu Te agradeço, Pai. Eu peço a Tua bênção, a bênção de Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada um desta live, como nós ouvimos ontem. Um Deus que surpreende. Esse foi o tema de ontem, Pai. E nós falamos que esta semana muitos serão surpreendidos com boas notícias. Que neste dia muitos sejam surpreendidos com ótimas notícias. Esta semana as pessoas sejam surpreendidas com excelentes notícias, seja na relação familiar, seja no trabalho, seja uma causa, seja o que for, que haja ótimas notícias, que o Senhor surpreenda cada pessoa nesta manhã, com Tua graça, com Teu favor, com a Tua mão amorosa, livrando, guardando, protegendo, abençoando, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E eu creio que o Senhor está realizando uma grande obra na nossa vida. Obrigado por esse tempo desta manhã. Todos os dias, às 10 horas da manhã, estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Eu Te agradeço porque o Senhor sempre, sempre tem falado conosco. Obrigado. Em nome de Jesus. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Guarda-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém.